de uma maneira, meu Senhor, diferente. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está com ela, que a vida dela está no teu altar. Senhor da glória, Deus querido, que, Senhor da glória, quando o Senhor se revelar à tua serva e ela declarar a tua palavra, que os corações, Senhor da glória, estejam contritos, quebrantados. E, Senhor da glória, Deus querido, venhamos, Senhor, compreender, discernir o que o teu Espírito vai falar com a igreja. Prepara, então, nosso coração e que venhamos, Senhor, sair daqui, ó Deus, sabedores que precisamos também praticar a tua palavra e executar aquilo que o Senhor vai comandar. Existem comandos a serem liberados, Senhor. E eles vão ser liberados através da tua ungida. Continua sendo com ela, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. A igreja poder sentar em nome de Jesus. Abrindo as nossas Bíblias, lá no livro de Êxodo. É 20. Depois iremos voltar para o tema. Amém, irmãos? Para compreendermos, irmãos, por que muitas vezes percebemos famílias sendo herdeiro de maldições, que herda as maldições e vivem dentro da casa do Senhor, porém vivem ainda nas maldições. Por quê, irmãos? Porque às vezes tem faltado uma palavra muito gloriosa, que é a palavra de obediência. E aonde está a desobediência, há pecado, há maldição. Já viu as pessoas que sempre estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor? Filhos que sempre obedecem aos seus pais, vivem sempre nas maldições? Não, é difícil. Porém, não estar livre de passar por os problemas terríveis, não é isso? Porque enquanto vivermos nesta terra, irmãos, vivemos situações constrangedoras. Porque vivemos no mundo aonde jaz no maligno. Mas nós temos a certeza que o Senhor, Ele criou os homens, Ele criou, melhor dizendo, a terra e todos os seres viventes. Então, nós temos a certeza que o Senhor, Ele está no comando na vida daqueles que deixam, que permitem Deus trabalhar, na vida daqueles que obedecem a Deus. E a palavra do Senhor fala, melhor obedecer do que sacrificar. E aqui a palavra fala, ó, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor havia tirado o povo. Mas o Senhor aconselhou o povo. Não te encurvarás a elas, as imagens de esculturas. Não te encurvarás a elas, nem as verás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha a palavra agora. Olha o que nós vamos vivenciar esses dias. Vamos falar sobre 2 meses. Escutem. Não te encurve a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e a quarta geração. Ele visita. Amém, irmãos? Ele visita a terceira e a quarta, a quinta geração. É dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam. Quem são esses que odeiam o Senhor? Esses que não obedecem. Todo desobediente, sempre ele age com rebelião. Sabe aquele crente que você fala para com ele a verdade, e daqui a pouco ele se desvia e vai para outros caminhos segundo a sua vontade? Esses são os inimigos de Deus. São pessoas desobedientes, não é isso? E eu faço misericórdia e maravilha a todos aqueles que me amam. Olha a diferença daqueles que não amam a Deus e daqueles que amam ao Senhor. Os que amam ao Senhor obedecem. E os que odeiam o Senhor, os aborrece. Por isso, irmãos, que nós temos vivenciado, temos contemplado, melhor dizendo, tantas pessoas vivendo maldições dos seus familiares, vivendo as heranças malignas. Aqui vamos falar herança e maldições, é quase a mesma coisa. Amém? Porque tanto herdamos as heranças boas, como herdamos as heranças malignas. Porém, as ordens de Deus é para nós herdarmos as heranças boas. Que heranças boas são essas? Foram as quais o Senhor deixou para cada um de nós através dos nossos pais. Quem tiveram pais cristãos aqui? A palavra do Senhor fala, aqueles que saíram do Egito, os seus pais deram testemunho. Saímos do Egito, fomos livres do Egito. Meus filhos, obedecem, sirvam a Deus, obedece os vossos pais, obedece quem te criou, obedece quem está te ensinando a palavra da vida. Igreja, esta palavra obedecer é a melhor herança que um filho tem dos pais para viver, é quando ele senta e ouve os seus pais lhe dar conselhos bons. Todos os filhos que ouvem os conselhos dos seus pais, eles têm uma vida equilibrada. Todos os filhos benditos, eles são equilibrados, eles são abençoados. Mas os filhos, quando não obedecem os seus pais, eles são, como dizer assim, não terá um futuro glorioso, mas sim futuro tortuosos, não é? Quantos jovens percebemos que vivem assim, trilhando caminhos de pecado, caminhos de destruição, porque não querem obedecer os pais. E aqueles que não tiveram seus pais cristãos, mas que ao crescer tiveram um encontro com Cristo, e ouve a palavra do Senhor, e já aceitaram Jesus como um Salvador, já se batizaram, já tomaram a Santa Ceia, já sabem o que é ter uma vida de santidade, já ouviram um profeta falar, já ouviram Deus falar através da palavra, através dos louvores. Quem tem pastores que está lhe orientando, não vá este caminho, vai pelo outro caminho, esse caminho é de morte, e às vezes olha para os pais e fala assim, eu quero ir neste caminho, não é? Quantas vezes os pastores dão conselho para algumas ovelhas,
e olha assim e fala assim: a vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu já ouvi alguém falar assim: na minha vida particular, ninguém manda. Quem já ouviu alguém falar assim: eu não devo nada a ninguém. A minha vida não condiz a ninguém. Não condiz mesmo. Mas quando os problemas chegam, aí as parcelas são divididas. Quem conhece essa história? Não conhece não, querida, essa história não? Das histórias do desobediente, a conta vai para você? Já viu? Ou não? Eu vou te explicar de novo. Quando um filho é desobediente e você chama ele para aconselhá-lo, e ele não toma o conselho, e ele olha para você e fala assim: eu não devo obediência a você. Quando ele cai, que faz as bobagens, ele vai procurar quem? É isso que eu quis dizer. A conta não vai ser dividida para você? Você não vai sofrer com ele? É isso aí. Pura verdade. É profundo, gente. Não adianta. Assim são as ovelhas. Alguns, não vamos generalizar. Quantas pessoas olham e falam assim: pastora, eu decidi. Não é? Já entramos em situações de alguém falar assim: eu vou casar porque depois que eu casar, o amor que nós temos é o suficiente para suportar isto que vocês estão aqui falando comigo. Porém, está aí, nós somos testemunhas. E alguém olhou para mim e falou assim: pastora, amamos tanto, eram noivos. O amor que eu tenho por ela é o suficiente. Tipo falando assim, todas essas questões que nós estamos falando aí, não é nada, porque o meu amor ultrapassa. Não ultrapassou 3 meses. Foram só 3 meses, ou menos. Deve ter sido uns 3 meses. Porque tem pessoas, irmãos, que se acham muito fortes. Sabe quem é forte? É o nosso Deus. Por que que muitas vezes Deus permite o homem se arruinar, caminhar em caminhos tortuosos? Porque acha-se muito forte. Tão forte que não precisa os conselhos de Deus, que não precisa ler a palavra do Senhor, que não precisa caminhar mais segundo as ordens de Deus. Mas, irmãos, o homem, por mais inteligente que ele seja, se ele não andar com a presença do Senhor na vida dele, ele é uma folha seca. Ele caminha nas calçadas como folha seca. Uma folha seca tem direção? Não. As ondas do mar sabem para onde vai? Não. Os ventos sabem para onde vão? Não. Assim é o homem sem Deus. E trazendo para falar das maldições, das heranças. Que heranças são essas, pastora? Como assim? Heranças de maldições? Existe heranças de maldições? Agora vamos entrar nas heranças de maldições. Depois vamos falar desse homem. Depois vamos falar desse homem. A igreja está muito curiosa para ouvir falar desse endemoniado de Gadareno. Ele era enfermo. Os demônios deixam os homens enfermos. Os demônios deixam pessoas enfermas. Quantas pessoas você contempla assim, e você olha para o semblante, e o Senhor te faz entender que algumas pessoas, às vezes dentro da casa do Senhor, estão enfermos.
porque há demônios na vida deles. Há demônios. Demônios que vêm de uma geração, de um povo, dos teus antepassados, que muitas vezes você nem chegou a conhecê-los. Você conheceu seus pais. Alguns filhos conheceram os pais. Não é isso? Alguns filhos conheceram seus pais. Outros não conheceram. Tem filhos que não conheceram seus pais. Não é isso? Foram criados por outras pessoas. Mas contemplamos algumas pessoas que vivem situações que perguntamos, por que isso? Sabe aquelas situações que se repetem? Sabe, de repente, alguém está bem, e daqui a pouco, é uma situação que você fala assim, estava tudo bem. Sabe aquela pessoa que uma hora está mal, outra hora está bem, um dia quer Jesus, outro dia não quer Jesus, um dia quer santidade, outro dia quer o pecado, um dia quer a família, outro dia quer a família destruída, ou um dia é bom, outro dia é má. Isso é maldição, ou não? É maldição. É maldição. Aqui nós vamos falar de várias maldições. Quem conheceu seus pais aí? Quem não conheceu seus pais? Olha aí. Quem conheceu os pais dos seus pais? Você conheceu o pai dos pais dos seus pais? Não. Não foi forte? E então? Algumas pessoas dos nossos antepassados talvez não tiveram o mesmo conhecimento que hoje nós estamos tendo. Então, alguns pais no passado eram homens, ou mães, ou tios, ou irmãos, ou avós, que tinham vícios. Antigamente não tinha internet, mas eram vícios de prostituição, vícios de drogas, já havia drogas, sempre houve, não vamos falar o nome mas sempre houve. E algumas pessoas antigas, como algumas pessoas hoje, vivem no vício. Furta ainda. Xinga palavrões. Bebe escondido. Se droga. Compra e não paga. 2, 3 ar-condicionado dentro de casa e não paga luz. Porque antigamente tiveram papai ou avós trapaceiros. Não havia ar-condicionado antigamente, mas havia roças, havia negócios, havia terra. Quem se lembra da terra de Nabote? Que Acabe, que Jezabel frustrou os planos de Acabe naquela vinha. Então, aquela mulher maligna, invejosa, traidora, ambiciosa, ela tinha uma terra,
Mas ela queria a terra de que não era dela. Ela queria algo de que não era dela. Olha o tempo. Aquilo ali era o quê? Uma maldição. A maldição foi tanta que ela levou à morte de alguém inocente. A mentira. Ela forjou uma mentira. Ela foi uma mulher que forjou uma inverdade. Ela escreveu uma carta com muita propriedade e ainda selou com o anel para tomar o que não era dela. Então é uma maldição ou não é? É uma maldição. Igreja, ele viveu uma pequena mentira, mas lá na frente o filho dele também viveu uma mentira. Maldição. Maldição. Um dos filhos de Noé foi amaldiçoado pelo próprio Noé. E o neto foi amaldiçoado. O neto de Noé foi amaldiçoado, porque ele amaldiçoou o filho. Noé amaldiçoou o filho, e o filho amaldiçoou o quê? Noé amaldiçoou o filho, e o filho amaldiçoou o neto de Noé. Que maldição terrível, igreja! E hoje contemplamos a primeira maldição que houve na terra. Aonde foi a primeira maldição que houve? Quem amaldiçoou? Eva e Adão. Deus. O nosso Deus amaldiçoou Eva e Adão. Amaldiçoou aquele lugar onde eles estavam, igreja. E vivemos hoje contemplando algumas maldições. Porque sempre houve maldições. Outra maldição horrenda que foi o próprio Deus que amaldiçoou Caim. O que levou Caim a matar o seu irmão? Inveja. A inveja é o quê? Uma herança maligna. Quantas pessoas vivem dentro dos ambientes e não se aceitam? Por quê? Porque há um espírito maligno de inveja. E esse espírito maligno é o quê? É uma herança maligna. E tudo que é herança maligna pode viver conosco? Não. Nós vamos ter um período de oração para quebrar todas essas malignidades, que não vale somente lermos a palavra e não orar para quebrar, porque nós não queremos levar para casa as maldições que entraram conosco aqui. Nós temos que ter consciência. E tem mais. Todos os pecados confessados é esquecido por Deus. Todos os pecados repetidos é um engano para Deus. Deus não se engana. Não pense o homem que faz coisas ruins e pede perdão, pensa que Deus perdoou, daqui a pouco volta de novo, é maldições novamente. Pais que um dia fez os seus filhos sofrerem, pais que eram ruins para os seus filhos, pais que maltratavam as suas mães, as suas esposas, melhor dizendo. Quantos filhos contemplaram pais maltratar as suas mães? Ficam crianças o quê? Marcadas pela vida, marcada pelo sofrimento. Quando aquela criança cresce, se não tiver alguém para quebrar aquelas maldições, aquele menino ou aquela menina vai crescer com aquela maldição. Se ela for um bom caráter, se ele for um bom caráter, e ela tiver um encontro com Cristo, e ela souber, ela tiver a certeza daquele sofrimento que viram, alguns viram, ela vai falar o quê? Eu não quero herdar as maldições do meu pai. Eu não vou herdar as maldições do meu pai. Um dia eu contemplei o meu pai fazer maldade com a minha mãe, mas eu não vou fazer maldade com a minha esposa. Eu não vou fazer maldade com meus filhos, porque isso é uma herança maligna.
heranças malignas. Quantos filhos estão vivendo a herança dos pais, está vivendo a maldade dos pais, porque guardou esse demônio dentro dele. Tem mulheres também, não estamos falando só de homens aqui não, estamos falando em seres humanos. Quantas pessoas, irmãos, quantas mulheres malignas também. Do jeito que tem homens malignos que vivem na malignidade, pelas maldições do passado, tem meninas que observam as maldições que os pais vivem e esquecem de dobrar os joelhos e falar: Deus, eu vou ser uma esposa excelente. Eu vou ser uma esposa cheia do teu Espírito Santo. Eu não vou ser igual à minha mãe. O homem também, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu sou diferente, porque eu não sou depósito de maldição. Para trás, semente maldita. Hoje olhamos para homens fortes, mulheres fortes, assim, fisicamente. Porém, cheio de historinhas, cheios de como diz? Cheio de mimimi, cheio de frustrações. Irmãos, sabe o que cura frustração de crente? É jejum e oração e Jesus. Jesus, jejum e oração. É o que... Tem crente frustrado aí? Não? Ninguém? Tinha. Entrou algum crente aí frustrado até os céus. Ah, meu Deus, estou chorando porque ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe quem te quer e quem te ama de verdade? Jesus. Jesus. E esse tipo de pessoa que vive cheio de frustrações, ele nunca está bem com ele mesmo. Porque ele não confia nele mesmo. Ele está caminhando e está com medo da sua sombra. Mas a pessoa que já aceitou Jesus, já compreendeu que as maldições dos seus antepassados não pode viver mais com ele. Igreja, maldições dos antepassados não podem prevalecer mais nas nossas vidas. Eu descobri. Tem 10 anos que eu fiz um gabinete com alguém falou assim, eu descobri que só que eu quero me casar. Eu quero me casar. Eu falei, parabéns, querida, case-se que é muito bom. Só não casa com cachaceiro, nem mentiroso, nem numa casinha torta, nem um bichinho torto. Casa com um macho, um homem que cuide de você, peleje por você, sofra por você, não você sofrer por ele. Mulher não é para estar capengando atrás de homem, é para homens estar zelando pela sua esposa dia e noite. Para ter o quê? Filhos saudáveis. Tem mulher que casa, vai botar mamadeira na boca do marido, parece que ela casou com filho. Como assim? Tem homem que casa com bonecas. Sabe aquelas bonequinhas cheias de vontade? Sabe aquelas... Não, boneca não tem vontade. Mas aquelas criancinhas cheias de vontade... Tu imagina, irmãos, eu acho que é a pior tragédia na vida de um homem, ele casar com a mulher menina. Sabe aquela mulher menina? Sabe aquela mulher menina? Com tudo chora, com tudo sofre. A lamentação só. É uma lamentação só. Sabe o que é isso? Falta de Jesus. Quem vive desta maneira ainda não compreendeu quem é Jesus. O que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. Homens não querem a
sorte. Mulher bem-sucedida. Mulher que o marido vai viajar, ela cuida de casa e filho. Oh, glória! Mulher que o marido está doente, ela vai, ela buta e ela traz comida para casa. Mulher bem-sucedida, que ouve alguém fazer uma piada a ela e ela passar à frente e falar: Jesus, me encobre com teu sangue, dá cegueira a esse maligno. Mulheres bem-sucedidas, irmão. Mulheres bem-sucedidas. Mulheres bem-resolvidas. Sabe? Quem já ouviu aquela conversa que tem aqueles que choram ainda pela morte da bezerra? Não é? Tem pessoas que... Isso não é para estar aqui no púlpito, mas eu lembrei disso. Não é? Aquelas coisas que... Sabe, irmãos? Igreja. O homem bem-sucedido, ele anda com equilíbrio. Ele é o equilíbrio da sua casa. Ele anda assim, ó. Ele é o equilíbrio da sua casa. Quando o homem equilibrado, que ele entra no seu lar, a esposa e os seus filhos sentem o quê? Alegria. Quando é uma coisa ruim, ela fala: por que não demorou mais? Ué, gente, tá pensando que não tem isso, não? A esposa maravilhosa, bendita, quando ela chega em casa, ela chega de cabeça erguida, contando histórias lindas. Eu comprei, eu vendi, eu fui ao mercado, eu fiz compra, já fiz o almoço, está aí a casa arrumada, tudo bem, oh glória! Lendo a palavra do Senhor. Aí, quando casa com a menina, aí chega, o que foi? Meu Deus. Hoje eu não vi o sol nascer. Igreja, parece que não, mas isso traz enfermidade para casa. Isso traz um desconcerto para casa. Mas voltando para as maldições, para sairmos das maldições. Não é isso? O homem, quando ele casa, que ele constrói uma casa, o homem, quando ele casa, ele pensa logo o quê? Construir uma casa. Não é isso, meu filho? Construir uma casa. Para quê? Para viver com a sua família. Para viver com a sua família. Então, em todo tempo, a família sabe que ela tem o ninho dela. Ela tem o ninho dela. Ela tem a casa dela. Aconteça o que acontecer, ela fala assim: eu vou para casa. Vai passear, mas ela fala: eu vou para casa. E tem muitas mulheres hoje que não têm tido essa liberdade de falar: eu vou para a minha casa. Porque o marido que ela vive não dá esse direito dela falar: eu tenho a minha casa, eu vou para a minha casa. E se nós começarmos a perceber, isso aí vai, passando de famílias, gerações. Famílias que têm problemas, que todos da família morrem de câncer. Quem já ouviu falar? Fulano morreu de câncer, 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 câncer. Mas um dia, alguém fala assim: eles morreram de câncer, mas eu não vou morrer de câncer. Eu posso até morrer com outra enfermidade, mas essa maldição não vai me alcançar. Eu já contei uma história verdadeira aqui. É verdadeira. Isso aí aconteceu com a família aqui na Vila Ti.
toda a família, aquela geração, quando completava 11 anos, era só meninas. Era uma família que parece só tinha meninas. E todas aquelas meninas, quando chegavam a 11 anos, elas ficavam cegas. E um dia aquela maldição foi descoberta. O Senhor trouxe à tona o que aconteceu para que aquelas meninas, quando elas completavam 11 anos, elas ficavam cegas. Não é normal, irmãos? E naquele dia, naquela consagração, o Senhor falava assim que aquela menina que ia completar 11 anos, ela ia completar 11 anos e ela não iria ficar cega. E ali, quando aquela mulher retornou para casa, aquela menina que estava completando 11 anos, ela não ficou cega. E as que eram cegas foram suas visões recuperadas, elas já adultas. Igreja, por isso que eu falo que há milagres ainda. Ouvimos pessoas falar assim, os milagres de antigamente não acontecem, acontece ainda. Ainda acontece. Isso tem 26 anos. Acho que tem 26 anos. Aconteceu. E aquela família, aquelas meninas, a visão delas foram restauradas pelo Senhor. Aquela menina de 11 anos, quando a sua mãe retornou a São Paulo, ela estava completamente com a sua visão perfeita. Naquele dia o Senhor encerrou aquela maldição. Porque aquela maldição era lá dos antepassados daquela mãe. Mas tem que ter alguém que quer para quebrar, irmãos. Tem que ter alguém para quebrar. Se os teus pais, se tem alguém aqui que os seus pais foram prostitutos, você começa a ministrar sobre os seus filhos. Você não vai ser prostituto. Você não vai ser prostituta. O meu pai foi um prostituto. O meu pai foi um traidor, mas você não vai ser traidora, você não vai ser traidor, porque a maldição que está sobre você eu quebro agora em nome de Jesus. E hoje é noite de quebrar maldições. Tem pessoas que têm problemas na família, problema de depressão. Tem pessoas que, famílias vêm assim, ó. Bisavó, vovó, mamãe, titio, não sei quem mais. Alguém lá, 100 anos, morreu com depressão. Mas depressão só os médicos curam. Discordo. Há psicólogos maravilhosos. Há psiquiatras também maravilhosos. Maravilhoso, melhor ainda é Jesus. E este Jesus, ele cura a depressão, tá? Ele cura a depressão. Por que você fala isso, pastora? Porque eu já fui curada de uma depressão. Eu já fui curada de uma depressão, irmãos. Eu já fui curada de uma depressão. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que acontece? Você está contemplando alguém estar com depressão. É igual alguém que tem aquele espírito de inferioridade. Isso é o quê? Isso é uma maldição que veio lá não sei de onde. Nem você talvez sabe também. Mas você começa a observar os comportamentos. Por que você passa a conhecer uma pessoa? Através de quê? Dos comportamentos. Tem pessoas que ele muda o comportamento muito rápido. Ele está te beijando aqui, daqui a pouco a vontade dele é... Os comportamentos é falso. Comportamentos não verdadeiros. Isso tem que ser tratado, irmãos. Isso é falta de tratamento. Pessoas que gostam de torturar as pessoas, que gostam de ver as pessoas sofrer, isso é o quê? Isso são comportamentos malignos, são demônios, é atuações diabólicas.
Então você percebe, começa a buscar ao Senhor Deus. Eu descobri que um dia os meus pais falaram que os seus avós, os avós dos seus avós, era uma família que tinha depressão. Depressão? Tu vai bater em retirada agora. Eu te descobri. Você vai sair agora em nome de Jesus, porque Jesus foi na cruz do Calvário por você. Espírito de maldição, sai da minha vida. E assim vai. E assim vai. Descobriu que a menina é lá e cá. Tu não vai ser lá e cá não, tu vai ser aqui. Quem está entendendo? Descobriu que o menino, tu é macho. Tu é macho, tu vai se vestir como macho. Tu vai cortar o teu cabelo como macho, tu vai sentar como macho, tu vai falar como macho. Tu vai se vestir como macho. Descobriu a menina, não, tu vai vestir vestido, tu vai botar brinco, tu vai passar batom. É forte, igreja. É quebra de maldição. É quebra de maldição, igreja. Pastora, mas a escolha. Quem te disse que filhos, enquanto está dentro de casa, ele escolhe o que ele quer ser? Pastora, eu vou invadir a privacidade do meu filho. Quem te disse que filho dentro da tua casa tem privacidade? Quem te disse que filhos, quando está dentro de casa, ele tem privacidade? Não. De jeito nenhum. Filhos só tem privacidade quando ele se casa e tem a casa dele. Alguns pais não aceitaram isso, não. Não aceitaram, não. A casa é sua. A casa é sua. Os teus filhos não são os teus hóspedes. Quem decide na casa de pai e mãe é pai e mãe, não são filhos. Tem filhos que decidem. Criancinha, 5 anos, já contei a história de 5 anos, né? Pastores, eu não sei o que fazer com a minha filha de 5 anos. Eu não suporto mais, me ajude. Imagina a vontade de ajuda que eu quis dar naquela hora. Vontade era, traz ela aqui que eu vou te ajudar agora. Agora! Igreja, essas pequenas coisas que nós estamos falando aqui, no mundo espiritual é real. O diabo é real para trabalhar dentro dos lares. O diabo é real para guardar o depósito maligno dele. Os poços foram entulhados. Alguns poços foram entulhados. Quem quer abrir o livro de Gênesis? Eu nem lembro onde é. 26. Abre aí. Abra aí o que tem que estar nos poços. O que tem nos poços da nossa casa? Se é águas vivas ou entulhos? Quem quer fazer essa leitura do 17 em diante? Então, Isaac, não encontraram não? 26, capítulo 26, do versículo 17 em diante. Águas vivas. Parou aqui. Foi achado o quê? Águas vivas.
uma nascente, vida, água purificada, água boa para beber. Água boa para beber. O que tem em casa no teu poço? Será que o poço da tua casa tem água boa ou tem entulho no teu poço? Se tiver entulho no teu poço, nesta noite de hoje, você está recebendo ordem de Deus para tirar, desentulha o teu poço e deixa a glória de Deus entrar. Expulsa o que não é de Deus da tua vida. Viva uma vida saudável. O que é maldição, lança fora. Deita fora os deuses. Deita fora os deuses. O que é os deuses, pastor? Eu não entendi. Deuses, o que significa? Pastor, o que significa os deuses que a senhora falou? É aquilo que você criou para você no lugar de Deus. É aquilo que você está guardando dentro de você como um bichinho de estimação. Pode ser um pecado que você pensa que alguém nunca te viu. Pode ser um vício escondido. Pode ser uma maldade escondida. Pode ser uma enfermidade que você não quer que as pessoas saibam. Pode ser uma depressão que você tenta esconder. Pode ser uma frustração por não ter se casado ainda. Pode ser uma frustração que casou com alguém e você se desencantou. São tantas coisas que de repente está entulhado neste poço e não está fazendo bem para você. Então tudo aquilo que não faz bem é mal. Tem amizades que não te faz bem. Concorda? Tem amizade destrutiva, tem amizades que é uma erva daninha, maldição. Você sabe disso? Tem uns dias que nós estávamos num culto de ação de graça e alguém relatou umas palavras que ela colocou as mãos aonde ela não deveria, só que ela colocou para ajudar. E quando ela olhou para trás, tudo que estava dentro da casa dela estava se quebrando. Foi uma coisa quebrou, outra coisa quebrou, outra coisa quebrou, outra coisa quebrou e foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. E Deus deu discernimento a ela, que ela colocou as mãos onde ela não deveria colocar. Isso é o quê? Maldição, gente. Maldição. Por quê? Colocou as mãos dela aonde ela não deveria. Nós temos que ter esse cuidado, igreja. No nosso casamento, não são todos amigos que podem participar do nosso casamento, da nossa vida, dentro do nosso lar. Ou pode? Quais são os casais aí que gostam de final de semana, encher a casa de amigos, 4, 5, 6 amigos, um é crente, outro não é, um xinga, outro não xinga. Se for todo mundo cristão, graças a Deus, que ali vai ser festa, você vai louvar, você vai agradecer o nome do Senhor, é um culto, como outro dia nós fomos lá na casa do pastor Francisco, foi um culto. De repente foi um culto, foi assim um poder de Deus glorioso, foi algo assim maravilhoso. Pessoas o quê? Cristãos. Agora leva um crente enganador para a tua casa. Leva um crente todo quebrado, que deseja a tua cama, que deseja a tua aliança. Leva que tem amigas feiticeiras e leva o teu nome para feitiçaria. Leva! Brinca com pecado, não se brinca. Com o pecador, nós temos que fazer aliança com ele, nada. Nós temos que chegar perto dele para falar de Jesus, para tirar ele da presença do diabo e trazer para Cristo. Agora, para estar caminhando com ele? Não. De jeito nenhum. Você vai levar uma mulher pornográfica para a tua casa? Você vai levar um homem pornográfico para a tua casa? Não leve não, que não dá certo. Pastora, mas vai na igreja, mas é crente. Olha, rapaz, cuidado. Cuidado, é perigoso.
Aqui, não se enfade com a palavra. Aqui, Deus mostrou águas vivas. Incrível que esse poço aqui tinha sido aberto lá na época de Abraão. Olha quantos anos que aquele poço tinha sido aberto. Quantos anos, gente, imagina o tempo. E quando Isaac chegou lá, vamos, servos, abrir este poço de novo. Olha com que esses homens se depararam. Com um poço de águas vivas. É algo muito glorioso, irmãos. É isso que você tem que buscar, águas vivas. Procura poços que tem água para você beber. Procura poço para você beber, saciar a tua sede. Este poço de águas vivas pode ser o próprio Jesus. Pode ser o próprio Jesus. Então, quantas maldições que tem famílias que estão vivendo, enfermidades, vícios, infidelidade no casamento, maldade, furtos, infidelidade. A infidelidade, irmãos, tem atrapalhado a vida de seres humanos em todos os ambientes. Quantas pessoas infiéis nas suas empresas, nas suas faculdades, nas suas casas, na sua congregação. Fala uma coisa hoje e amanhã outra completamente diferente. A inverdade faz parte do inimigo da nossa alma. Então vamos, irmãos, lutar para nós termos uma vida abençoada. Quem quer viver debaixo das maldições do passado? Se os teus pais não prestavam, pastora, a senhora está falando que meus pais não prestavam? Sei não. Tinha pais que bebia, maltratava os filhos, falando de novo. E essa maldição vai. Aí tem os filhos, aí casa, não é? Aí tem os filhos, mais tarde, os avós vão perceber que os netos estão crescendo e vão viver naquelas mesmas maldições. E essas maldições vai ser o quê? Quebrada. Eu vi um testemunho, uma vez que uma certa vez feita, que aquela família, até de uma juíza, não convém a falar o nome dela. E ela falou que casou, entrou numa família onde era assim, as crianças que nasciam, os filhos morriam prematuros, sabe? Chegava os 17, 18 anos, eles morriam, e de mortes terríveis, e eles eram de uma denominação, eles eram cristãos, berços cristãos, irmãos, sabe? Mas aquele lugar que não pode bater palma, nem pode dizer que o Espírito Santo fala, sabe? E então ela casou com o filho daquela família. E o primeiro filho dela nasceu, ela se preparou para ter aquela criança, nasceu saudavelmente. Dentro de um segundo, aquela enfermeira entrou no quarto, chamou os médicos, aquela criança morreu na hora. Então, aquelas famílias todas não chegavam aos 18 anos, aos 19 anos, porque tinha um espírito de morte naquelas famílias que eles não cresciam, não se formavam, sabe, era uma família assim, destruída. Aí ela descobriu que ali era uma maldição, era um espírito assassino que tinha dentro da família. Era um espírito assassino. E eu acredito que isso existe. Eu acredito que isso existe. Tem casas que família nenhuma se casa. Os pais casaram, mas ninguém casa, ninguém quer casar, é interrompido. O inimigo, ele interrompe o futuro de casamento, o inimigo quer interromper
interromper, melhor dizendo, um curso concluído. Isso é o que, irmãos? Isso aí é uma maldição. Ou não? Porque tem crente, irmãos, que não aceita maldição, não. Eu já ouvi crente dizer que maldição, depois que eu aceitei Jesus, as maldições quebraram. Quebraram não, pode ter quebrado a tua vida, mas os teus não. E se você está na chuva com eles, você vai se molhar. Por isso que nós estamos aqui, talvez para não quebrar as maldições que existem na nossa vida, creio que muitas já foram quebradas, mas as maldições que os nossos filhos estão passando ainda. Sabe? É verdade, igreja. Agora vamos lá para a palavra que tem muitos que estão ansiosos para ler essa palavra. Vamos lá. Vamos nós. Quem já ouviu a história desse endemoniado, doente, o gadareno? Alguém já ouviu falar? Então vamos lê-lo. Vamos ler, melhor dizendo. Vamos descobrir o que os demônios faz na vida de pessoas que dá lugar a ele. Não sabemos o porquê que aquele homem recebeu aqueles demônios. Porque no início, quando nós começamos a ler, a conotação é que era só um demônio, mas não eram demônios. Depois, nós vamos descobrir que era o quê? Legião de demônios. Porque quando uma porta está aberta para o inimigo, ele entra e faz morada. E com ele vem outros. Por isso, irmãos, que hoje, nesta noite, nós vamos orar para as portas se fecharem, para o inimigo da nossa alma não entrar. Na vida dos seus, nas nossas vidas. E perguntarmos, Senhor, eu tenho dado legalidade ao inimigo? Senhor, em quem? Em que? 8 dias eu tenho perguntado ao Senhor. Senhor, pode falar comigo pela tua compaixão e misericórdia, se o Senhor quiser. Senhor, vá trazendo à minha mente. Senhor, traga à minha mente quem foram os meus pais. A família da minha mãe, cristãos, meu pai, feiticeiros. Opa, tem uma história aí de maldição. Todos os filhos da minha mãe, todos eles se casaram. Todos eles se casaram. Todos eles. Senhor, traga. A família do meu pai tinha pessoas perversas. Tinha pessoas. Encontrei. Senhor, um dia minha mãe falou que o pai dela, sim, Deus, então nestas noites, Senhor, eu estou aqui, nesta vigília, para que o Senhor venha arrancar da vida dos meus netos, da vida dos meus filhos, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eles são os meus sobrinhos, mas no meu coração foi registrado como filhos. Então, Senhor, todas as maldições que o Senhor falou agora, não viva com os meus filhos. Comece a se lembrar. Vamos ler a palavra, você está lendo a palavra e perguntando, Senhor, a minha família lá não sei de onde não era santa. Senhor, a minha família lá não sei de onde não era santa. Lá não sei de onde não era santa. Senhor, eu descobri que alguém na minha família fez um aborto. Espírito de morte, espírito assassino, seja expulso. Alguém tinha vício de bebida, de destruição. Estou interrompendo hoje. Prostituição, estou interrompendo hoje.
porque a maldição deste homem foi interrompida no dia que ele teve o encontro com Cristo. Foi interrompido, irmãos. Vamos ler. Um endemoniado foi curado. Então ele era o quê? Doente. Esqueça o relógio. Não vamos estar olhando para o relógio agora. Amanhã é sábado. E navegaram para a terra 2 gadarenos, que estava de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, subiu-lhe ao encontro, vindo à cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Possesso já é demônios, mas está aqui escrito possesso de demônios. E não andava vestido, nem havia em qualquer casa, mas nos sepulcros. Este homem aqui, ele não andava com nenhuma vestimenta, ele não tinha uma casa para repousar. A casa deste homem era o quê? Os sepulcros. Comece a perguntar: Senhor, será que tem algum sepulcro dentro de mim? Os sepulcros que tem dentro de mim, arranque, Senhor. Pastor, eu não estou lhe entendendo, é uma palavra forte. Sim, é. É sim. Aquele homem, ele não tinha uma casa para morar. Ele vivia nos sepulcros. Vivia sem vestimentas. É muito forte. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou dizendo, com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me afronte. Não me afronta, Jesus. Não me atormenta. Deixa-me em paz. Porque tudo que os demônios não querem é que eles sejam descobertos onde eles estão trabalhando. Sabe? Os demônios não querem que você descubra aonde eles estão e por onde eles estão entrando. Sabe aqueles demônios que entram em situações sorrateiramente? Quem já percebeu que tem alguém entrando na tua vida sorrateiramente, não porque te ama, porque o inimigo da tua alma colocou ele para frustrar os planos de Deus na sua vida? Quem? A igreja compreendeu? Porque tinha ordenado a espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam no sepulcro, em grilhões, presos, melhor dizendo, em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para onde? Para os desertos. Os demônios foram para onde? Deserto. Aqueles demônios ficaram na vida daquele homem, quando Jesus tratou com ele, quando Jesus falou com ele. Não, irmãos. Aqueles demônios, eles bateram em retirada. Aquele homem não tinha cadeias que o prendesse, não tinha grilhões, não tinha correntes, porque o inimigo alvoroçava, deixava ele alvoroçado, ele se batia. Eu imagino a tristeza daquele homem. E hoje, irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas nessa maneira. Talvez não esteja se batendo, se arranhando, se machucando, mas os corações estão feridos. Estão vivendo em escravidão. Estão vivendo angustiados. Porque ainda as famílias não perceberam
que tem pessoas dentro dos seus lares que estão clamando por um jejum, por uma oração, por uma atitude. Aquele homem, a vida daquele homem mudou quando Jesus Cristo entrou naquele lugar. Não andava vestido, nem habitava em casa alguma, porque a sua casa era nos sepulcros, nos lugares de morte. Aquele homem, ele andava dentro, vamos falar assim, dentro dos cemitérios. Não era isso? Aquele homem, ele andava dentro dos cemitérios. Cemitérios é lugar de trevas. É lugar de trevas. É lugares onde há encontros de demônios. É lugares onde os demônios esperam corpos chegarem ali. E era ali que aquele homem estava. Mas o Senhor, Ele perguntou para aquele homem, como era o nome dele, como é o teu nome? E aquele homem respondeu o quê? Legião. Aquele homem não se dava conta que ele tinha um nome. Ele não respondeu, eu sou Severino, eu sou Pedro, eu sou... Ele não respondeu isso. Ele só falou assim... Esqueci. Legião. Como é o teu nome? Legiões. Muitos demônios. Muitos demônios. E quantas pessoas, irmãos, nós olhamos para ele e contemplamos muitos demônios. Demônios de mentiras. Demônios de falsidade. Demônios de falcatruas. Demônios, sabe, de traição. Demônios de perversidades. Demônios mentirosos. Demônios atormentadores. Quantas pessoas? E muitas vezes, irmãos, contemplamos pessoas, percebem, mas não querem se incomodar, não quer chamar Jesus para entrar na casa. Tem pessoas que estão vivendo nos sepulcros e muitos estão permitindo. Quantos pais estão permitindo que filhos estão nos sepulcros? Quantos maridos estão permitindo que a sua mulher está no sepulcro? Quantas mulheres estão permitindo que os seus maridos estão no sepulcro? Porque não querem incomodá-las. Não querem incomodá-los. Quantas famílias destruídas? Porque não tem uma pessoa cheia do Espírito Santo falar, sente aqui, o teu comportamento não é certo. O teu comportamento é um comportamento duvidoso. É verdade, igreja? É verdade. Nós não podemos viver com pessoas que têm sentimentos duvidosos. Uma hora tem um sentimento, ou melhor, não é sentimento. Atitudes duvidosas. Ore para que Deus venha abrir o teu entendimento. Para você contemplar que o teu marido, as atitudes dele, não convém de um homem de Deus. Quebra de maldição, irmão. Aqui não tem tantas crianças, não. Aqui o culto é para de velho a jovens. Não é velho, não, de idades. É verdade. Você percebe que a tua esposa tem um probleminha de sensibilidade demais? Molda ela. Puxa a corda, seja adulta, para que a glória de Deus entre na tua vida. Quem já conviveu com o espírito chorão? Quem conhece o espírito de choro? Sabe aquele espírito, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade aflorada? Só não chora para ser liberto. Contudo chora. Isso é maligno, irmãos. Isso é maligno. Isso é uma doença que trabalha na mente, trazendo uma sensibilidade aflorada para sensibilizar quem está na presença do Senhor,
para tirar a tua atenção das coisas de Deus. É sério, igreja. É muito sério. E aqui o que mais me chamou a atenção nessa palavra, toda essa palavra aqui me chamou a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção, vamos ler o versículo 38. Que coisa linda. Aqui é lindo demais. Aqui vamos contemplar quando alguém verdadeiramente se libertou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhes que o deixasse. Rogou-lhes que o deixasse e estar com ele. Mas Jesus, ele pediu, Jesus, eu quero ir contigo. Versículo 38, igreja. 38. Não, 38. Ai, Jesus. Não, eu estou lendo em Lucas. Eu estou lendo em Lucas. Meu Deus, estou lendo em Lucas. Pronto. Mas está tudo certo aqui, irmão, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu saí de Marcos e fui para Lucas. O versículo 38, no meu está assim, versículo 38. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Mas vamos nós. 38 de Lucas, versículo 38 de Lucas. Hein, gente, eu estou no capítulo 8, versículo 38 de Lucas. Acharam? Isso. E aquele homem que havia saído dos demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, toma para a tua casa, retorna-te para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando a toda a cidade que grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Isso que é lindo. Agora vamos orar para nós pedirmos a Jesus. Jesus, já que o Senhor me libertou, agora eu quero fazer o teu ir. Agora, Senhor, não vai haver mais cadeias para que não seja quebrada agora. Porque os demônios foram expulsos agora. Então agora eu sou livre. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé. Agora que eu me encontrei na palavra. Oh, meu Deus, depois de tanto tempo. Oh, glória. Jesus, deixa eu ir contigo. Eu fui liberto. Vai e prega a minha palavra. Vai, arranca os encarcerados. Vai, quebra as cadeias. Mas para você quebrar as cadeias, você vai ter que se arrepender dos seus pecados primeiro. Opa, mas pastor, eu já ia orar. Igreja, vamos fazer assim, uns minutinhos de silêncio para falarmos com Deus. Vamos procurar na nossa mente o que ainda tem dentro de nós que não louva ao Senhor, para que quando nós acordarmos desta oração em oculto com Deus, nós termos a certeza que o Senhor nos perdoou. Pastora, a senhora falou de adultério, a senhora falou de doença, a senhora falou de roubo, a senhora falou de vícios, a senhora falou de enfermidade, sim. Todas essas bagagens malignas vai sair dos teus poços hoje. Todos esses lixos malignos que trabalhou até hoje à tarde na vida dos teus, vai sair da tua vida. Se você foi um prostituto, hoje você vai se consertar com Deus. Se você foi um mentiroso, hoje você vai se consertar com Deus. Se você foi feitiço, você hoje vai se acertar com Deus. Se você gostava de agir contra a vida das pessoas, você vai se consertar com Deus.
Se você era caluniador, hoje você vai se consertar com Deus. Se você é fuxicador da vida do teu irmão, hoje você vai deixar o teu irmão em paz. Comece a se perguntar: Senhor, irmãos, não oculta os teus pecados. Quem oculta os seus pecados fica com seus ossos podres. Libera os teus pecados para com Deus. Pastora, por que você está falando isso? 8 dias eu fiquei ali: Senhor, eu estou liberando, Pai, todos os pecados que eu cometi contra Ti, Senhor. Eu não quero cometer mais, porque eu quero ter uma aliança com o Senhor. Então vamos fazer, pode falar, igreja. Fale adiante do Senhor. Comece a dizer: Deus, eu quero ser quebrado, eu quero ser novo, uma nova criatura. Que das minhas mãos venham sair virtudes.